Seja bem-vindo ao canal Homem de Deus, o canal que busca se aprofundar nas Escrituras e no conhecimento de Cristo. No vídeo de hoje vamos estar lendo o livro de Gênesis do capítulo 1 e do verso 9 até o verso 25, começando nossa leitura. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra a alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. A começar pelo verso 9 nos diz que Deus faz aparecer a porção seca, nos traz a reflexão de que é necessário um equilíbrio. Perceba que Deus não criou só as águas ou só a terra, Ele criou a terra junto com as águas e fez separação nelas, porque ninguém o podia diferenciar. Deus fez as duas coexistirem no mesmo lugar e fez nelas o equilíbrio, nem a terra totalmente seca e sem vida e nem a água com todo o domínio no planeta, mas uma com a outra formando equilíbrio. E diz em seguida que Deus viu que isso era bom. Às vezes algumas coisas em nossas vidas devem coexistir mas não fazer parte de nós, como a luz e as trevas, o bem e o mal. Assim também a porção seca que Deus fez aparecer e não se misturar com as águas. O que seria da luz sem as trevas, ou do bem sem a ausência do mal? Para se manifestar de grande importância, as duas coisas coexistem, de maneira que a importância da luz está nas trevas, e a do bem está no mal. Não se misturam, mas são importantes para o decorrer da história, pois definem o sucesso de uma caminhada e da história. No próximo versículo vemos Deus moldando a terra, até então sem forma e vazia. Deus fazia algo acontecer. Ao invés de ser terra seca ou quebrada, ou ainda rachada por estar separada das águas, Deus deu vida à terra fazendo dela nascer ervas e árvores. Perceba que Deus não deu somente vida, mas deu o poder para a terra dar vida, árvores e ervas que cresceram e tinham vida, mas que também continham nelas mesmas sementes para dar vida onde chegassem. Deus fez ali separação de espécies, dando sentido à vida no quesito de variedades de sementes e de vidas nesta terra. Deus também deseja que sejamos boa terra e que não só tenhamos vida, mas que também possamos dar vida onde estivermos, pois somos a boa terra de Cristo. No versículo seguinte,
Vemos Deus agora fazendo separação do dia e da noite através das estrelas, da lua e do sol. Como o versículo mesmo diz, eles são sinais do dia e da noite, para iluminar a terra, para épocas e anos. Perceba que embora a noite tenha vários luminares, não deixa de ser noite. Só porque existe alguma luz não quer dizer que seja dia. Da mesma forma Deus deseja não que a luz esteja sobre nós como a lua que reflete a luz do sol. Deus deseja que sejamos como o sol que é a luz. De fato, sermos luz nesse mundo. Um pouco de luz como boas atitudes ou algumas provações, não quer dizer que sejamos dia na presença de Deus. Nos é necessário termos luz em nosso interior, a luz de Cristo Jesus, para sermos dia na presença de Deus. No próximo versículo, Deus dá ordem ao mar para produzir seres viventes. Conforme a sua espécie, o mar produziu animais de alma vivente, conforme eles são até hoje. Perceba que Deus fez com que o mar produzisse animais viventes. Isso porque Deus quer que não só tenhamos vida, mas que sejamos capazes de produzir vida. Produzir vida em quem não tem e aonde não tem. Deus abençoou os animais e os deu a ordem de se multiplicar. Porque quando está na mão de Deus as bênçãos se multiplicam. Quando está na mão de Deus a nossa vida, Ele multiplica tanto a benção como a vida e o efeito da vida que estamos produzindo em outros, e os frutos das nossas ações, se estivermos firmes até o fim. Para terminar, no próximo versículo Deus faz algo semelhante com a terra, dando ordem a ela para produzir animais de toda espécie. Perceba, tanto a terra como o mar não têm consciência, nem nível de inteligência, mas nessa ocasião foi tudo diferente. Tudo o que Deus falou tanto para a terra como para o mar, não houve pergunta nem dúvida sobre sua vontade ou querer ou seu poder. Você não vê o mar ou a terra perguntando para Deus como vou fazer isso, ou como farei tais animais. Não. Isso porque quando Deus fala toca no profundo, no oculto, dentro da alma. Quando Deus fala, o que é impossível se torna possível, o que é improvável se torna provável. Pois se Deus fala, tá falado, nada impede, seja a inteligência, seja a capacidade, seja o impossível. Nada impede o agir de Deus. Se Ele falou, considere cumprido já. Chegamos ao final de mais um vídeo e se você gostou, curta, se inscreva e compartilhe para ajudar o canal a crescer e alcançar aquele que precisa e quer aprender a palavra de Deus. Deus abençoe.